Olá, olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel Lemos, bem-vindos a mais um Bicast. Eu estou aqui com a convidada especial de hoje, Adriana Silva, ela é CEO da Balluff. Eu também estou com meu colega do time de redação aqui, Eduardo Fraioli. Sejam bem-vindos a mais um podcast aí, galera. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, né, como o Gabriel falou. Ela é CEO da Balluff. E já pra gente começar a conversa, Adriana, conta pra gente como que foi, assim, a sua trajetória até o cargo atual, como foram, assim, os desafios até chegar nesse status, né? Como foi pra você todo esse caminho percorrido aí? Legal. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Bi, um prazer, né, estar com vocês aqui, Gabi, Edu. Bom, eu tenho mais de 30 anos de carreira e comecei minha carreira tendo uma experiência que não está no meu currículo, mas é uma experiência que eu guardo para a minha vida. Eu comecei dando aula para alunos de colégio supletivo, alunos que não conseguem estudar no tempo normal, na época normal, e aí depois de adultos voltam para a escola. E eu dei aulas por quase 3 anos de matemática e física, desde primeiro grau, segundo grau, agora mudou um pouquinho a nomenclatura, mas foi uma experiência que marcou porque eu era muito tímida. E dar aulas, você tem que estar na frente de uma sala, no meu caso eu estava lidando com adultos, então você tem que buscar formas de explicar o conteúdo. Lecionar de maneira diferente, né? E às vezes um entende de um jeito, o outro entende de outro. Então, foi um início para mim que, na época, eu acho que não valorizei tanto como eu valorizo hoje, porque me ajudou a ter desenvoltura para falar em público. Então, foi uma escola. Eu sou engenheira de formação, eu fiz engenharia elétrica com ênfase em eletrotécnica, que não existe mais, né? Agora em 2025 vou completar 30 anos de formada em engenheira, mas eu tenho uma história engraçada porque assim, eu fui para engenharia porque eu gostava de números, gostava de matemática, e eu não fiz o que muitos alunos da minha época, muitos colegas faziam, ainda hoje tem muito, que eram alunos que faziam formação técnica nas escolas senais e iam para a faculdade de engenharia. O que acontecia com essa galera? Essa galera no primeiro e segundo ano se dava muito mal, porque entrava a parte de cálculo, a parte de estatística, e como eu gostava muito de matemática, eu ia muito bem nessa parte. Já se dava bem. Daí na frente e tal. Quando chegava na parte do terceiro ano pra frente, que aí entra a parte da formação técnica, essa galera, como eu, que não tinha formação técnica, se lascava, literalmente, a gente tinha que estudar muito pros laboratórios, e a galera que tinha feito Senai ia bem, então a gente se juntava com essa galera para se ajudar. Um ajudava o outro. E só que quando eu comecei, no meio do curso de engenharia, eu comecei a identificar que, tipo, puxa, eu gosto de número, mas não sei, eu acho que não tá faltando algo a mais. E aí eu, nos últimos 2 anos, eu tinha que fazer estágio, né, para concluir o curso, e eu fui fazer o estágio numa empresa alemã. E como estagiária, chegaram para mim e falaram, você vai trabalhar numa área que ela tem vários nomes. Ela é marketing, ela é engenharia, ela é serviços, e ela é meio de tudo. Então só vai para essa área, mistura de tudo. Na verdade, o estagiário, quando chega, né, faz tudo, né? Faz tudo, resolve tudo, né? Eu falei, tá bom, vou trabalhar nessa área. E eu trabalhei 2 anos na área de marketing, engenharia de aplicação, mas isso, marketing não é o marketing que vocês conhecem agora não, viu, meninos? Vocês estão é um outro marketing de catálogo, de feira. Clássico, né? Clássico, né? Não tinha essa parte digital que a gente tem hoje. E aí tava tudo bem, vou me formar, vou continuar na empresa. Qual que é o sonho de quem está terminando a faculdade? É se formar, preferencialmente ficar na empresa. E a empresa teve uma mudança, entrou um presidente novo e congelou todas as contratações, e eu me deparei tendo que ir para o mercado de trabalho buscar um emprego. E aí, quando eu comecei a me procurar emprego, comecei a ter dificuldade, né? Puxei aí. E aí tive que eu costumo dizer que foi uma grande sacada, porque essa mesma empresa que me dispensou me chamou para trabalhar na área de vendas. E aí eu pensei comigo, né? Ligaram, o pessoal me conheceu, Adriana, tem uma vaga aqui de vendedora interna, você não quer vir trabalhar com a gente de novo? Aí eu pensei, vendedora interna? Nossa, vocês estão de brincadeira comigo, né? Acabei de me formar, sou engenheira, não vou trabalhar de vendas. E desliguei o telefone, né? Desliguei e fui falar para minha mãe, né? Que morava com a minha mãe, o pessoal da Chimers, que foi minha primeira empresa, tá me chamando para trabalhar em vendas. E você falou o quê? Eu falei que eu não vou.
Você vai ligar agora. Agora vai voltar atrás e vai falar, não, mãe não vou fazer. Mãe, vocês têm mãe. Mãe sabe como é que é, né? Sim. Não, você vai Falou, liguei, tá falado. voltei a trabalhar com vendas. Depois de 6 meses na empresa, a área de comunicação precisava de uma pessoa para liderar. E aí eu assumi a área de comunicação. O novo presidente me chamou e perguntou o seguinte para mim: o que você conhece de marketing? Eu falei, nada. Mas você não trabalhava no estágio? Mas não era, sei lá, nem sei o que eu fazia. Era uma mistura de tudo, A engenharia de parte aplicação. teórica você não chegou a ver, era mais na prática Mas mesmo. na parte da né? prática. Ele falou, então assim, vai estudar. Se você não sabe, você vai aprender. E aí tá uma grande lição. O que a gente não sabe, a gente pode aprender. Isso para mim é o meu lema até hoje. Aí fui estudar marketing, comecei minha carreira na área de marketing. Minha primeira empresa, 10 anos na área de marketing. Saí de lá implementando CRM. Olha, isso há 20 anos atrás, né? CRM é uma das coisas que, se for falar de indústria 4.0 daqui a pouco, talvez ela fazia parte da indústria 3.0, os processos de automatização. Era o início né? ainda, né? Era o início ainda. Aí depois fui para uma outra empresa alemã, trabalhando na área de vendas. Olha, quem falou que vendas, né? Vendas não é comigo, né? Não é minha cara. Não é minha cara. Fui trabalhar dessa empresa como gerente de vendas. Depois passei por uma primeira posição de Country Manager e aí fui para a Balluff e estou lá há quase 10 anos na gestão geral da empresa. Então, resumidamente, uma carreira de muitos aprendizados. Assim, para chegar lá, tinha muita coisa. Quando eu assumi o primeiro papel de Country Manager, eu não sabia nada de finanças. O que eu fiz? Não sei, vou aprender. Vou estudar finanças, para gerir um negócio tem que entender de finanças. Então, minha trajetória está, esses 30 anos, aí começando dando aulas, até a gestão geral de uma empresa hoje. Um caminho percorrido, né? Eu achei curioso também que você citou a empresa alemã, depois empresa alemã e agora a Balluff. Empresa alemã. A minha carreira inteira está em empresas alemãs. Eu só não sou alemã porque eu não falo alemão, mas assim, eu me adaptei muito ao estilo do alemão. O alemão é muito pragmático, mas ao mesmo tempo ele demora para confiar, mas quando ele confia em você, ele realmente aposta no seu trabalho. Isso que eu ia perguntar para você, o modelo de negócio eu imagino que seja diferente, né? Agora sim, é uma empresa, é um país, né? É uma empresa, são países e empresas muito tradicionais, né? Nesse mundo hoje, agora são incumbentes. A Balluff é 1921, né? A Balluff fez 100 anos agora, em 2021. É uma empresa que se transformou ao longo desses 100 anos, mas é um povo que tem uma cultura muito forte, mas eles são, assim, muito quadrados em algumas coisas, né? Então precisa mais passar por mais resistentes. Agora, o alemão tem uma coisa, assim, o produto é assim, você xinga a mãe de um alemão, mas não fala mal do produto dele. O produto alemão é um produto realmente de qualidade, excepcional, bem desenvolvido. Então, não falo alemão porque tentei falar, quando comecei a trabalhar na Chimerso, mas o alemão é uma língua super complexa, você tem que morar no país. Realmente ter essa convivência, né? Para aprender. E falar, porque é uma língua bem difícil mesmo. Eu suponho que os principais desafios, que seria a nossa próxima pergunta, acho que já foram respondidos, né? Que é aprender tanta coisa nova para continuar crescendo. Bom, a pessoa que fez engenharia foi para vendas, depois precisou aprender tudo sobre marketing para seguir ganhando espaço no mercado e chegando até a posição onde está hoje. Estudo. É o estudo, o desafio? Olha, recentemente, Gabi, eu ganhei um presente de ser paraninfa de uma turma do Senai, né? Eu gosto muito do Senai porque o Senai forma estudantes, o Senai está mudando muito a forma de ensinar. A gente precisa revisitar muito a forma que a gente ensina, né? Para essas novas profissões, para esse mundo novo que está chegando. E aí eu tive que preparar um discurso para a galera. Tipo, olha, vocês estão se formando, então a gente tinha desde aprendizes, né, que são estudantes jovens, que estão fazendo o curso de aprendiz, até o curso de tecnologia de automação do Senai. E eu falei para eles, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. A notícia boa é que vocês estão começando a viver numa era que tem muitas possibilidades. A notícia ruim, eu acho que talvez não seja tão ruim, mas para alguns vão ser. Terminar este primeiro curso aqui só é um degrau, talvez de vários outros, né? Vários outros, porque você, a partir de agora, a gente não para mais, né? Em qualquer posição que você tiver na sua carreira, seja iniciante, seja numa cadeira como a minha de gestão geral, tem sempre algo a aprender, algo a ver. Eu mesmo,
em 2021, na pandemia, pós-pandemia, eu entrei num curso chamado Leading Digital Reinvention, liderando a reinvenção digital, porque eu, na cadeira que eu preciso entender sobre as novas tecnologias, preciso entender sobre cloud computing, eu trabalho com isso também, né? Então, é um curso desenhado para quem é C-level, para entender, por exemplo, dados, né? Hoje, o novo petróleo são os dados. Informação é poder. Informação é poder. E como que eu vou contratar uma empresa para fazer algum estudo de dados para mim se eu sequer entendo o que é a ciência de dados? Não preciso programar, mas eu preciso entender como resolver um problema, né? Então, estudar é sem fim, sem limite, tem grandes possibilidades e essa é o novo normal, vamos dizer assim, né? Você falou sobre o Senai, achei interessante. Mas você acha que, assim, hoje, partindo para um lado mais da educação, você acha que a gente vai precisar meio que revisitar os modelos que a gente tem para se adequar à indústria 4.0? Porque, assim, embora a escola ainda tenha se atualizado, muitas coisas aconteceram, assim, o sistema realmente mudou. Mas, ainda assim, com as evoluções que a gente tem, todo dia, a qualquer momento, acho que a escola também precisa se adaptar, né? A educação, sim, o sistema geral. Educacional precisa ser revisitado, a forma de ensinar precisa ser revisitado, existem modelos que, para mim, estão ultrapassados, e a velocidade, né? Porque hoje, vamos pensar no curso de engenharia que eu fiz. No curso de engenharia, você se forma em 5 anos. Em 5 anos, muitas novas tecnologias chegaram. E com certeza. O time de você trazer essas novas tecnologias para os estudantes é muito lento. Então, o que acontece? Às vezes você acaba fazendo a sua formação numa universidade, mas você vai aprender na prática dentro da própria empresa. Então, se na sua jornada de carreira você tiver a oportunidade de entrar numa empresa que te dá condições de implementar uma nova tecnologia e você vivenciar essa nova tecnologia, é bem provável que você vai saber mais aplicando essa tecnologia trabalhando do que dentro da universidade. Então, precisa uma mudança radical. Agora, o Senai, eu não vou falar assim, talvez com total propriedade, mas do que eu conheço da escola, do Senai, eles estão muito próximos nessa questão de trazer as tecnologias para os cursos. São cursos mais rápidos, eles têm cursos de curta duração também. E lá eles já estão colocando, ao invés de você levar os 5 anos da engenharia, às vezes com cursos de curta duração você pode ter acesso a novas tecnologias muito mais rápido. É uma coisa então, mais sim, objetiva, né? É um problema, e um outro grande problema nós não temos tempo para recapacitar todos os colaboradores para essas novas tecnologias. E aí o Brasil tem um grande desafio. Nós, enquanto país, temos um grande desafio, porque enquanto a gente está discutindo bits e bytes, tem coisas lá em cima para serem olhadas e a gente está perdendo tempo. E muita gente vai ficar fora do mercado de trabalho, eu acredito. É uma realidade. É aquele questionamento, né, de que, por exemplo, as máquinas vão substituir a mão de obra humana, né? Mas acho que é justamente nessa questão que você falou. Conforme a gente se adapta, se estuda, a gente vai estar mais preparado para usar as máquinas como uma ferramenta. Vai ser um complemento ao nosso conhecimento, né? Não uma substituição. Ó, tô sendo bem pragmática, assim, sem dourar a pílula. Muitos empregos serão perdidos. Se você pegar hoje uma planta, vamos olhar uma planta produtiva. Se você voltar lá atrás, na época da indústria 1.0, onde você tinha a parte do vapor, ou mesmo na época do Ford, onde você tinha toda a parte de linha de montagem. Produção em massa. O Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Tempos modernos, então a produção era humano que manipulava. Ainda existe muitas plantas que você tem a influência das pessoas, e aqui eu não estou dizendo que vamos tirar todas as pessoas das plantas. Não estou defendendo isso. O que eu estou defendendo é que estão surgindo novas tecnologias, e o 4.0, nessa revolução industrial da 4.0, trazer dentro para o chão da fábrica tecnologias que permitem que você comece pelo básico, que é digitalizar os seus processos, colocar as máquinas para se conversarem entre si, e aí com isso, numa linha de montagem que você tinha determinado eventualmente 10 montadores, você pode ter 3, 4, porque você vai ter robôs trabalhando. Com tanta assertividade, mandando dados para a máquina fazendo as análises. Então tem muita coisa acontecendo. Então dizer que as pessoas não vão perder os seus postos de trabalho, eu acho que a gente tem que encarar as coisas como elas são. Realista mesmo. Realista. Né? O que você tem que fazer? Nós temos que treinar essas pessoas no chão de fábrica para essas novas tecnologias. E essas pessoas que estão no chão de fábrica
também precisam entender que ou elas vão estudar, aprender novas tecnologias, vão pensar num torneiro mecânico, uma planta bem tradicional, um mercado automobilístico. Hoje o mercado automobilístico que a gente atua bastante é bastante automatizado. Tem muito processo. Então, um operador de máquina, ele não está só operando a máquina, puxando, não, ele tem que entender de dados, ele tem que saber do processo. Então, eu acho que a gente está num momento assim, bem crucial, e se as pessoas não repensarem isso, a gente vai ter um problema de desemprego global. Eu acho, global. É a adaptação às novas ferramentas, né? É justamente isso, a adaptação às novas ferramentas. Novas profissões vão ser criadas, são criadas diariamente, e as profissões que já existem estão sendo adaptadas em tempo real. Quando as pessoas perguntam assim, qual que é o desafio do 4.0 hoje, né? Eu pergunto, qual que é o desafio? Para mim, sabe qual é o desafio? Capacitação. Não é tecnologia. É como pegar todo mundo que está dentro de uma fábrica e capacitar todo mundo para poder revisitar os seus processos. Porque assim, o que as empresas precisam? Elas precisam de ganho de eficiência. Isso sempre foi verdade. Redução de custo. Redução de custo. E agora, com o advento das tecnologias, isso é possível. Então, você pode, sim, como eu falei, numa área de montagem, você pode reduzir para 3. Se você colocar, mas eu tenho investimento de comprar um robô. Sim, você tem um investimento de comprar um robô, mas isso vai ser pago. No longo prazo. No longo prazo, e esse prazo vai começar a diminuir com os ganhos que você tem. Então, para mim, o maior desafio hoje da indústria 4.0 da indústria é como capacitar todo mundo para estar apto a usar as novas tecnologias, Big Data, Analytics, robotização, Cloud, dentro do chão da fábrica, porque as fábricas vão ficar inteligentes. Sobre fábricas inteligentes, eu acho que a gente pode entrar muito agora na questão do IIoT, Internet Industrial das Coisas. Já existia, né? Mas agora está muito mais potencializada. A internet, assim, eu acho que a internet ela é um marco para nós, né? Se a gente voltar lá atrás, 10, 15, 20 anos, quando começou a internet. O início, né? O início, né? Eu acho que vocês não lembram, porque vocês são jovens, né? Você para conectar na internet, você conectava no computador e ficava... Internet discada, a gente pegou ainda Eles pegaram, um pedacinho. Vocês são mais ou menos jovens, né? A gente é a geração Z, então na Hoje, década experimenta você assistir um filme e o negócio travar, né? Nossa, você é um não aceita. Então, a internet foi um precursor dessas grandes mudanças e trazer as novas tecnologias. O que a gente está vendo, mais ou menos, há uma questão de uns 5, 10 anos atrás, é essa internet das coisas. Que é você poder, hoje, com o seu celular... Aí eu posso daqui ligar, desligar. A própria Alexa já é um pouco disso, né? De você comandar, é uma automação para ela comandar. Isso para as casas. A gente ainda não está no ápice disso. Eu acho que a gente ainda está num caminho de entendimento, de você colocar o teu celular para abrir a tua casa, se você quiser, de você interligar. Eu acho que o ponto agora é que a gente vivia num mundo desconectado totalmente. E nós estamos vivendo num mundo conectado. E quando a gente fala de IoT, a gente pensa, tá bom, na minha casa eu posso ter uma geladeira até que avisa se está faltando comida. Mas isso você pode levar para o chão de fábrica, porque quando a gente tiver a internet operando dentro do chão de fábrica, com robustez, e isso quem vai trazer é o 5G, porque hoje a gente tem muito problema de latência. Sim. Né? Quando a gente tiver uma internet robusta dentro do chão de fábrica, podendo conectar todas as máquinas e todos os sistemas, e aí você podendo trocar dados e alimentar os dados, que aí é a IoT, que é a Internet Industrial das Coisas, aí a gente vai ter um ganho muito expressivo. Nós não estamos lá ainda. Nós estamos em alguns experimentos, mas a gente não chegou lá ainda. Isso vai revolucionar mais ainda, porque vai te dar velocidade de implementação de novas tecnologias. E eu imagino que deve ser uma realidade muito próxima, na verdade. Está nessa fase de transição, né? Sim, está na fase de transição. Algumas empresas estão muito avançadas já. Se você pegar a planta da Jeep lá em Pernambuco, ela é uma das fábricas mais automatizadas que tem hoje. Então, os dados circulam, então as máquinas podem ter a predição, né, de saber, opa, essa máquina vai falhar em tantos dias. E se ela vai falhar, ela manda uma informação via sensoriamento, que aliás, sensor é a base de tudo. A Balluff tem os seus sensores, né, do chão de fábrica, sensores indutivos, óticos, mas tudo tem sensor. Sensor, quando a gente fala de automação, da base da pirâmide de automação,
sensoriamento é o que busca dados. E o celular também tá, ó, isso aqui, ó, tem um sensor aqui dentro, Sim. captando os meus dados. Então, o sensoriamento é buscando todos os dados. O grande desafio também é o que fazer com os dados. Porque a gente ainda não sabe ainda muito como tratar os dados. Vamos lá, a máquina vai falhar em tanto tempo. Pode marcar a manutenção preditiva, não precisa a máquina estragar para corrigir, já poupa um tempo ali da tua empresa, da tua produção. Tu consegue ver o estoque, se as peças estão lá para serem substituídas, não precisa ficar esperando as peças chegarem. Então o ganho produtivo que uma empresa ganha, que é redundantemente, né, o ganho produtivo que ela tem é muito maior com essa inteligência. Agora, precisa saber gerir esses dados. Exatamente. E aí está um outro grande desafio do nosso mundo, o mundo contemporâneo, né? Hoje a gente tem um universo de dados gigantesco. Os dados não estão só no chão da fábrica. Ainda também tem um desafio ali, porque você tem que, dentro da indústria, você ainda tem muitos sensores que, por exemplo, nós temos os sensores, vamos chamar assim, sensores analógicos, que eles só estão dando sinais, mas não sinais que você possa coletar. Os sensores de IO-Link já dão sinais para você trazer os dados. Mas uma vez que eu tenho os dados, como eu faço a gestão desses dados? A gente ainda está muito no modo ainda que a gente chama de modo descritivo ainda, né? Que eu tenho dashboards, onde eu tenho uma visão clara do que está acontecendo, mas sempre olhando para o passado. Mas o que eu faço com esses dados? Quando a gente começar a analisar esses dados, para assim, com base nisso eu posso sugerir isto, eu começo a sair de predição para descritivo. É a mudança de previsão para predição, Exatamente. Aí eu começo a parar aí. Com esses dados estão me dizendo, na verdade, tanto o chão de fábrica como a tua casa diz um monte de coisa para vocês. Sim. Assim como se a gente olhar para a parte digital das redes sociais, tudo que acontece nas redes sociais já está muito mais evoluído, porque você, ao manipular a tua rede social ali, vários dados você está compartilhando, dividindo. Várias métricas também. Várias métricas. Eu até acho, como eu sou da área industrial, eu acho que nessa questão do marketing digital, das redes sociais, as redes sociais estão um ponto à frente. Nós ainda no mundo, no chão de fábrica, no mundo industrial, a gente ainda está ainda um pouquinho atrás ainda. Tem uma frase, inclusive, no site da Balf que eu acho fantástica, que é: pare de adivinhar, comece a ter certeza. Eu acho que a análise de dados vai trazer muito isso para as empresas, inclusive na parte de gestão, né? Essa frase ela é muito feliz, porque a gente é um pouco controverso, né? Mas a gente sempre analisa os rumos de uma empresa, ou sempre analisava o rumo das empresas baseado nos dados, mas sempre com o retrovisor, né? Os dados do passado, né? Então, eu vendi mais ou menos no mês que passou. A pergunta é, quanto que eu vou vender no próximo mês? Essa era a incerteza. Essa era a incerteza, né? E além disso, de você começar a olhar para os dados para tentar prever algumas coisas. Isso sempre foi muito intuitivo, né? Algumas empresas, o caminho está sendo esse aqui. Com a parte de você entender os dados e usar os dados, você pode fazer predições ou prever coisas baseadas em fatos e tirar eu acho. Então, por exemplo, eu posso falar assim como gestora, eu acho que o próximo mês vai ser um pouco fraco. Por quê? Porque o mês passado foi fraco. Por que o mês passado foi fraco? Isso é uma dedução. Isso é uma dedução. Então a gente vai deixar de tirar esse achismo das coisas para começar a tomar decisão baseada em dados. E isso é uma mudança muito grande, porque tem gente que ainda acha que os dados... Né? Eu tenho um amigo que fala, espreme os dados, que ele sempre te conta alguma coisa. Uma expressão. Espreme os dados, que ele sempre vai te contar uma coisa. Se você tiver um olhar atento, você vai ver que tem muitas respostas. Então, pare de inventar realmente e comece a olhar os dados. Isso vale para todas as áreas, desde o chão de fábrica até na gestão das empresas. É praticamente o que define a indústria 4.0, assertividade, a gente pode dizer. Assertividade, flexibilidade, sincronização, agilidade. E agilidade você pode falar tanto de chão de fábrica como agilidade de processos administrativos também, né? Tem uma parte dessa área do agile que a gente fala, né? Como as empresas podem otimizar seus recursos. A gente tem uma experiência dentro da Balf que para mim que não é digitalização, não é 4.0, mas é digitalização, mas eu mostro o quanto a gente tem para avançar. Toda empresa tem processo de faturamento.
Né? E o Brasil é um país assim, bem interessante nessa parte, né? Faturamento, olhar impostos. E nós tínhamos um faturista que fazia o faturamento. Então, material separado, saiu um papel. Aliás, isso é uma outra coisa, o paperless. Né? A indústria 4.0 também está trazendo a possibilidade de você gerar uma série de processos e não ter mais que ter o papel, porque está tudo ali, né, nos processos. E já linka diretamente com a SG. Vamos falar depois um pouquinho de SG, mas ele faturava, então ele passava o dia inteiro faturando. E a gente começou a discutir se esse processo podia ser digitalizado. E nós descobrimos que podia ser sim, através do RPA, né, que é o Robotic Process Automation, que era uma sequência de dados manuais. Então, assim, tudo que é processo manual e repetitivo pode ser automatizado. E aí nós colocamos um robô para fazer isso, todo esse processo, e ele hoje, todas as notas da Balluff são faturadas. 98% das notas da Balluff são faturadas pelo robô. E o robô, a gente vê ele operando na tela, é um negócio incrível, porque abre a tela, ele começa a puxar os dados da nota, os dados, é muito rápido, coisa que um ser humano não consegue fazer. Né? Então, é um caminho que a gente vai ganhar de agilidade muito grande. Não só a redução de custo nessa parte, a gente vê também erros zero, praticamente. Erros zero, exatamente. E quando ele não consegue, como eu falei, 98% ele cobre, mas tem algumas notas que a gente precisa fazer manual. Ele para e manda um alerta. Tipo, essa nota eu não posso operar, e aí posso seguir, não, para a próxima nota, então ele para a nota. Era uma posição de um faturista. Todas as posições de faturistas vão se acabar? Não. Mas olha só um exemplo de otimização de recurso que um robô pode fazer. Então, dica, se você faz uma atividade manual e repetitiva, começa a pensar. Repensa a sua carreira. Porque o pessoal que está assistindo a gente. Começa a repensar, porque você tem risco de ser engolido por inteligência artificial. Antes da gente entrar na parte de sustentabilidade, até que o Eduardo trouxe antecipadamente ali na conversa, que a gente vai falar. Mas essa conversa veio um insight, que é o webshop da Balluff. Também é outra possibilidade que está dentro da internet das coisas, né? Porque pelo webshop da Balluff tu consegue comprar, ver o estoque, ver o status do pedido atualizado em tempo real, consegue... Bom, já está tudo faturado lá, já automaticamente, com os valores acordados. É uma tendência para as grandes empresas esse webshop? E-commerce em si, vamos falar, isso que eu ia falar, vamos expandir, porque o webshop da Balluff ele não é um e-commerce, né? Não, ele é uma plataforma de digitalização das compras dos clientes, né? É uma loja online, mas o e-commerce ele é uma grande transformação digital, né? Das empresas, né? Você pegar uma loja física e transformá-la numa loja virtual. Óbvio que você continua monitorando estoque, você tem a peça física, mas você realizar todo o processo de compra é um grande quebra de paradigma. E a pandemia acelerou esse processo, né? Muita gente que não comprava no e-commerce passou a comprar tudo. Eu, pelo menos, sou eu trabalho nesse segmento, né? Eu tenho 50 anos, então eu venho do mundo analógico e estou vivendo o mundo da transformação digital. Vivi a transição. Então eu tenho um mindset ainda em alguns momentos analógico. Quando começou a pandemia, eu fui um pouco resistente. Hoje não, hoje eu só compro via e-commerce. Isso é uma coisa. Então dar a possibilidade de você comprar funciona muito bem no B2C, naquilo que é consumo. Sim. Agora vamos para o B2B, que é onde a Balluff está e muitas empresas estão, que é negócio de empresa para empresa. O que a Balluff quis? Criar uma ferramenta onde os clientes poderiam entrar no nosso site, fazer qualquer seleção de produto, e o nosso site é muito bom em termos de produto, de guias técnicos. Então ele mesmo poder selecionar o produto para aplicação dele e ele poder comprar. E lá a gente tem estoque, coisa que no e-commerce tradicional nem sempre eu consigo enxergar. Eu compro, eu não vejo estoque, eu estou fazendo só o processo da compra. Lá não, lá é uma ferramenta que ajuda o cliente a escolher produto, setar preço, ver se tem estoque. Se ele não tem estoque, ele pode comprar outro produto, porque a gente dá opções de produto. Ele coloca o pedido dele, acompanha o pedido deles. Estudo em tempo real. Em tempo real. Aí você fala, mas espera aí, isso é e-commerce. Não é e-commerce, mas isso eu faço no B2C.
No B2B é uma coisa nova das empresas agora em ajudar a digitalizar o processo de compra. A gente está muito olhando para isso com bastante foco. Uma outra coisa que a gente está trabalhando lá, e muitas empresas fazem isso também, eu recebo uma nota, um pedido em PDF. Hoje eu já tenho um robô que lê todo esse pedido e já coloca o pedido integralmente pelo ERP. Então eu não preciso trazer, então eu recebi esse pedido, vou digitar aqui no meu SAP. Não, ele já entra, ele é uma ferramenta chamada Balluff Order Management, que ela serve para digitalizar os dados. Não é 4 pontos, não é transformação digital, mas o processo de digitalização das empresas, tanto no chão de fábrica quanto nas áreas administrativas, está avançando muito, muito rápido. Perspectiva. E quando a gente tocou no assunto, né, sobre sustentabilidade, e você falou sobre o paperless, como assim, como a gente vê agora essa mudança, né? Como a indústria 4.0 vai colaborar para esse ganho de redução de custos, mas também ajudar no meio ambiente? Como você enxerga isso para o futuro? Eu acho que o grande desafio nosso está no do desperdício, né? A gente tem muito desperdício e desperdício tem em todos os lugares, desperdício tem na nossa casa, né? Sim. Então precisamos passar por um processo de conscientização da importância de olhar para o meio ambiente, essa questão dos problemas climáticos que existem, estão aí, né? Agora, tudo que você puder tirar papel, economizar energia, você vai criar forma de sustentabilidade. Agora, quando a gente fala da nomenclatura do momento, que é o ESG, eu sou um pouco cética, assim, né? Porque cuidar de meio ambiente, de sustentabilidade, sempre foi algo que toda e qualquer empresa deveria olhar, né? Então você não precisa ter um selo, né? A governança é a base, né? Porque governança tem a ver com compliance, tem a ver com como você faz negócio e a forma que você faz negócio. E aqui no Brasil a gente tem história sobre governança para falar, né? De problemas de corrupção. E a questão do social é uma preocupação, porque a gente precisa se preocupar com esses novos colaboradores que eventualmente vão perder os seus empregos. Então, eu uso muito menos as 3 letrinhas, né? Eu tenho o selo ESG, sim. O que na prática as empresas estão fazendo, né? Na prática, e o que você está fazendo na prática para realmente tornar o mundo mais sustentável. Por exemplo, um exemplo bem besta que eu fico me perguntando como que a gente vai resolver isso. Você vai tomar banho na sua casa, você tem o chuveiro a gás. Quem tem chuveiro a gás, vocês perceberam a quantidade de água que a gente perde quando a gente liga o chuveiro para tomar banho? Porque ele demora para aquecer. A gente precisa criar um produto para que ou ele aqueça e não tenha essa perda de água. Então, o tema sustentabilidade ele vai acontecer quando a sociedade começar a pensar o que a gente vai fazer para tornar esse esse mundo um lugar que a gente possa viver. Olha só as queimadas que estão acontecendo agora. Olha o calor da Europa, olha o mês de julho, estamos no mês de julho tá extremamente quente. Nem parece inverno. Nem parece inverno, né? Então, eu sou muito mais daquelas empresas que falam e praticam, porque eu acho que esse tema de sustentabilidade tem muita gente falando muita coisa, mas praticando muito pouco. É o que a gente chama no marketing de greenwashing, né? Isso. Fala sobre o tema, discorre sobre ele, mas na prática a gente não faz nada, então... Agora, a indústria vai com menos papel, né, otimizando o recurso, né, menos uso de plástico, né, tem muitas discussões sendo feitas de como melhorar o planeta, o próprio uso do petróleo, né. Nós estamos no mundo aí, nós estamos discutindo agora a chegada dos carros elétricos, né. Nós vamos deixar de ter carros a combustão. Então, tem uma notícia recente da Embraer, você deve ter visto também, que a gente está sendo um dos precursores nessa área, então... Vamos ver grande se a gente vai avanço. conseguir andar naqueles carros, né, voadores, né? Então tem um esforço, mas eu acho que a sociedade precisa entender que cuidar do planeta é uma responsabilidade de cada um, em todas as suas ações, não só das empresas, não só dos cidadãos. E esses relatórios de ESG, às vezes, são relatórios que eu questiono um pouco. Certo. Bom, a gente falou muito aqui sobre parar de olhar para trás para tomar decisões e começar a olhar para frente. Quais são os próximos desafios da indústria? Olha, a indústria ela precisa olhar com profundidade os níveis de automação dela e o uso das tecnologias. Então, para mim, primeiro desafio,
Como que eu vou melhorar meus processos e como eu vou melhorar meus processos através das pessoas que eu tenho. Porque o que acontece também é que a gente às vezes traz novas tecnologias para a empresa e a gente às vezes lida com pessoas dentro da organização que se sentem inseguras e às vezes ela não quer implementar uma melhoria porque ela não conhece bem o produto. Então começa os desafios em capacitar o pessoal que está dentro do chão de fábrica, desmistificar as tecnologias, porque tem muita coisa que é muita conspiração. Entender que nem tudo de todas as tecnologias podem ser aplicadas, né? A gente sempre recomenda, quando você vai aplicar uma solução dentro da tua empresa, começa pequeno, olha uma determinada área, olha um processo, veja o que você pode melhorar com aquele processo, avalie os dados que você tira do processo, o que você teve de ganho, aí você parte para outro. Vamos pensar que a gente tem alguns contexto micro para depois. A gente precisa capacitar. A gente também tem que olhar que a indústria brasileira, ela não é a indústria alemã. Ela não tem uma máquina no Brasil, numa planta, ela tem vida útil mais ou menos de 15 a 20 anos. Eu não tenho máquinas que acabaram de ser montadas agora. Então eu tenho uma infraestrutura dentro do chão de fábrica que ainda é muito antiga. Eu não tenho condições de pegar a minha fábrica inteira, joga tudo fora e começa novo. Por isso que assim, comece devagar, capacitando a sua equipe. Primeiro, identificando processos que têm muita dor. Aqui eu tenho perda. O que eu posso fazer? Então vamos olhar, monte um time multidisciplinar. E o grande desafio das organizações, das indústrias, é casar TI com TA. Quem é de TI, né, a tecnologia da informação, com o chefe da planta que cuida da tecnologia de automação. Essas duas áreas, a gente fala muito disso, né? Tem que se conversar. Porque é a área de TI que vai prover, a partir do momento que a gente começa a tirar muitos dados e colocar na rede, nós começamos a ter um outro tópico, que eu acho que é o tópico do momento, que é o cybersecurity. Você está colocando dados, você está abrindo a sua rede. A internet, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. Você como tem qualquer outra coisa. Como qualquer outra coisa. Então, a gente precisa olhar também para a segurança dos dados também. Então, capacite, comece pequeno, olhe para os dados que você quer estar gerando, o que você quer melhorar e cuidado com a segurança. Tá aí uma profissão do futuro, né? Segurança. Você tocou num assunto muito legal, porque, assim, conforme também tem esses avanços em questão de otimização, redução de custos, a cibersegurança também tem que avançar na mesma medida, porque não adianta a gente ter toda essa tecnologia disponível, mas também não ter essa precaução, esse cuidado, né, para que os dados vazem e isso acabe em mãos erradas. Eu diria assim, né? Hoje todo mundo fala dos developers, né? Os caras que são de desenvolvimento, né? Os famosos devs. Os devs, né? Esses caras, nossa, vão ter emprego. Sim, eu acho que sim. Talvez quem vai ter emprego eternamente são os caras que cuidam do cybersecurity, que estão montando redes para proteger, levantando barreiras, né, para os hackers, porque tem hackers que são muito mais inteligentes que os devs e os caras que desenvolvem segurança, e as empresas precisam tomar muito cuidado, e o chão de fábrica tem muito receio em colocar dados, em analisar dados, em colocar dados em cloud computing por conta disso, de vazar dados e vazar segurança também, de informação, né, na empresa. Você acredita que essa seja uma dor comum, assim, das empresas? Com certeza. Eu não quero fazer essa implementação porque eu tenho esse receio. Eu não quero abrir meus dados, né? Por que eu vou abrir meus dados? Né? Não estou nem falando de LGPD, de dados pessoais, estou falando de dados de processo, né? De dados que você levanta no teu chão de fábrica. E a gente vê episódios assim, a nível internacional, um governo às vezes sendo hackeado, e você vê em diferentes contextos, então a gente a todo momento está exposto. Então é um desafio realmente. Você pode parar. Tem uma empresa alemã aqui perto da Balluff que ficou 45 dias sem faturar, sem se movimentar, porque através de um documento PDF veio um vírus daquele que o cara pede para embolsar, e aí nos sistemas de segurança não estavam. E assim, quanto mais a gente investe na segurança, mais atrasado a gente está, porque esses caras estão inventando, fazendo coisas muito rápido. Um passo à frente, né? Você não pode parar uma operação por 45 dias. 45 dias é muito tempo. Então, o termo cybersecurity é super importante. E quais são as próximas tendências da automação? Lá no começo a gente falou um pouquinho sobre o 5G, que ainda está para vir com força. Alguns lugares já trabalham, mas dentro das empresas não, né?
Eu diria que a gente ainda está ainda muito muito embrionário ainda. Aí eu acho que a gente tem dentro do 4.0, a gente tem várias tecnologias, né? O próprio uso de dados é uma coisa que eu acho que ainda também não é ainda muito forte. A gente tem o uso de robôs autônomos, né? Também alguns processos a gente já vê, mas a gente pode avançar bastante também. A parte de impressão 3D, uso de virtualização com óculos virtuais para você simular processos. Realidade aumentada. Realidade aumentada. Eu acho que assim, tem muita tecnologia já disponível e ainda não está sendo explorada dentro das empresas. Por isso que eu estou falando. Eu estou usando a realidade aumentada. Não sei, você precisa disso? Tem muitas empresas que ficam nessa ânsia também de querer implementar, de estar atualizado, quando na prática você não precisa disso. Eu acho que assim, às vezes a pergunta é até, será que o Brasil está preparado para esse momento? De novo, volta na tal da capacitação, né? Então, o que faria a minha fábrica ser mais eficiente? E essa pergunta tem que partir pelo gestor da planta e a conscientização de o que a gente vai fazer. E, de novo, vamos começar pequeno. Agora, o Brasil precisa olhar para isso também, né? Dar mais foco para isso também. Até né? na parte doméstica, né? Na pandemia, muitas pessoas sofreram aula online com internet fraca. Nós estamos falando do 5G, mas nem a 4G funciona. Você vai andar no Brasilzão. Eu fui passar férias recentemente no Nordeste. Eu tenho o meu celular pessoal, é Claro, e o da empresa era ao Vivo. O Claro não funcionava porque não tinha antena no Ceará. Então, assim, nós estamos falando de 5G, mas o 4G não funciona ainda. Ainda não se estabeleceu. Então, isso o Brasil precisa olhar, né? Para criar os recursos, né? Para a gente aplicar, né? É uma dor comum. É uma dor comum. E na tomada de... Agora vamos para a posição mesmo, que é de CEO, tomada de decisões, né? Gestão. Os números te ajudam muito no dia a dia? Sim, mas eu tenho questionado muito que só trabalhar no modo descritivo já não é suficiente mais, né? Essa semana mesmo estava tendo uma conversa com o regional vice-presidente das Américas, falando sobre um projeto que a gente pensou na Balluff há uns 5 anos atrás, e a gente não aplicou porque a gente estava conectado ao C4C, que é o CRM do SAP, e é um CRM muito robusto, que precisa se reinventar em relação à inteligência artificial. Mas, por exemplo, hoje eu tenho um vendedor que visita uma planta. Esse vendedor ele tem que saber muito dos nossos produtos, tem que entender a dor do cliente para sugerir opções de produto. Como que eu consigo medir se esse vendedor é eficiente? No modelo descritivo, ele bate a meta dele, ele faz 5 visitas por dia. Não quero saber isso. Eu quero saber de quando ele vai lá na visita, que dados que ele levanta, que ele possa colocar em algum lugar, que eu possa extrair esses dados e começar a avaliar os dados. Peraí, ele visita tais clientes, ele visita tais departamentos, nesse departamento ele oferece tal produtos, ele já gerou tais oportunidades. Esta é a inteligência. A gente não está ainda aí. A gente está discutindo ainda outras coisas. Então, eu acho que os desafios hoje de gestão de quem senta numa cadeira, seja numa grande organização ou numa empresa pequena, é a famosa ambidestria. Você já ouviu falar desse termo, ambidestria organizacional? Sim. Então, a capacidade é continuar olhando para o hoje, gerando os resultados do hoje, mas com o olhar lá na frente. Então, esse é o primeiro. Como que eu faço isso? Então, não dá mais para olhar só no modelo descritivo, eu preciso tirar dados e avaliar e tentar identificar o que está acontecendo. O papel do líder, eu acredito que seja ainda redobrado para assim, estar sempre se atualizando e saber de tudo que está acontecendo ao seu redor para tentar assim, usar a tecnologia a seu favor. A partir de, olha, o que vai acontecer com isso que está acontecendo aqui está me levando a isso, a ter previsibilidade do cenário. A gente precisa ter melhor previsibilidade. Então, acho que a ambidestria é um deles, a gestão de dados. Todo gestor tem que estar muito atento da importância da gestão de dados para você tomar decisões muito mais apuradas, assertivas. Uma coisa que particularmente sou eu acho que gestão humanizada mais do que nunca. Nós não vamos ser trocados por robôs, mas muitos empregos vão sofrer e a gente precisa olhar e orientar essas pessoas, né? Então, gestão humanizada e a cultura organizacional das empresas, né? Esse é o papel do líder 4.0 para mim, olhar para isso com muita clareza.
um tema muito forte, né? Eu acredito que o líder, nesse momento, mais do que nunca, precisa trabalhar também a empatia. Já que a gente vive num cenário muito tecnológico, que muitas vezes a gente vê assim, uma relação um pouco mais fria, mas em compensação o líder precisa trazer essa empatia para dentro do ambiente organizacional também. Acolher, né, incentivar, né? Lá a gente incentiva muito o pessoal a estudar. Eu sou um exemplo, né? A gente fala de liderança, por exemplo, então assim, eu tô sempre estudando. O espírito sempre, de professora sai você. Buscar conhecimento. Então assim, galera, vai atrás, vai aprender, vai conhecer. Às vezes a empresa pode ajudar, às vezes não. Aliás, eu acho assim, né, na carreira, seja você o protagonismo. Se você estiver numa organização que te ajuda, legal. Mas vai atrás de conhecimento. Então, acho que é isso. Acho que a gente abordou todas as pautas que a gente gostaria de ter abordado. Todo o conhecimento da Adriana acho que foi passado aqui de uma maneira muito simples de entender, né? Claro que ainda tem muito conteúdo que a gente poderia desbravar. Liderança feminina, liderança de multinacional, liderança num todo. A gente abordou só no finalzinho a parte de liderança. E, claro, muitas tecnologias que estão para vir e que já estão, que precisam ser melhor exploradas, melhor incentivadas também e tutoradas, né? Acho que tutoradas é a palavra certa. Com certeza. Adriano, a gente agradece a sua presença aqui, o papo foi muito legal. E assim, pra gente encerrar de um jeito clássico, né? Deixa uma mensagem pro pessoal, o que você gostaria de passar, um lema que você mencionou, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de passar pro pessoal que tá assistindo a gente aí agora? Galera, nós estamos num mundo de mudanças, de novas tecnologias. A gente pode chorar, querer dormir, reclamar, não vai adiantar. Então, corra atrás, vai estudar, não tenha medo de aprender coisas novas, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de errar e vá em frente, porque tem um mundo de possibilidades para todo mundo à sua frente. Construir o próximo passo. Construir o próximo passo. Muito obrigado, viu? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Bcast.